Prezados amigos do canal Professor Rico Guimarães, espaço de desalienação popular. Análise da minuta do projeto de lei que vai promover a migração dos professores da SEDUC Rio de Janeiro de 16 para 30 horas de aula. Esse é o tema do nosso vídeo, vai ser uma análise bem detalhada dos principais pontos da minuta do projeto de lei, tá? Eu também vou colocar algumas informações que eu obtive, tá? Por fora da questão da PL, tá? Tem a PL, eu fiz a análise, vou passar para vocês, como se fosse um resumo de todo o projeto de lei, que ainda não é um projeto, repito, é uma minuta com justificativa para o projeto, que ainda vai ser apreciado na Alerj e certo que o governador vai sancionar, tá? E eu tenho informações privilegiadas que não estão no projeto de lei, são informações em paralelo que eu colhi com as minhas fontes. E aí eu passo no final do vídeo essas informações. Mas vamos analisar a minuta primeiramente. Você que já é inscrito no canal, dá um like no vídeo para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora, tá? Assiste o vídeo até o final e se achar que ele merece um like, eu vou ficar imensamente agradecido. Mas vamos lá, gente. Primeiro ponto eu anotei aqui, eu fiz um roteirinho, obviamente, que é um projeto de lei de 4 páginas, na verdade uma minuta, né? A minuta, por ser minuta, né? Ela não tem número ainda, então não tem projeto de lei número tal, pelo menos até o momento em que eu produzi este vídeo, tá? Eu não sei se no ínterim da produção e lançamento no canal, porque eu nem sempre, todos os vídeos que eu faço eu lanço todos no mesmo dia, eu não sei se até o momento em que eu lancei o vídeo, se já existe um projeto de lei pronto, tá? Já com um número a ser apreciado na Alerj, ok? Por enquanto é apenas uma minuta da PL, ok? No caso do projeto de lei. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui que eu coloquei, tá? Eu vou pedir, antes de colocar os pontos para vocês, que divulguem em massa para todos os professores da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, tá? Para todos os profissionais da SEDUC, para os professores, para os seus familiares, divulguem em massa, em todos os grupos de WhatsApp, Facebook, pelo Twitter, no próprio YouTube, em outros canais que são relacionados à educação, não importa em quais redes sociais vocês escolherem, divulguem porque realmente é um ato de utilidade pública para que os professores didaticamente possam ter acesso a essas informações. Então vamos lá, gente. Primeiro ponto que eu vou colocar aqui, tá? Em dezembro de 2021, após passar por uma fase experimental, que vai ser todo o ano de 2021, eu já vou explicar no que concerne essa fase experimental. No final de 2021 é que os professores selecionados irão assinar um termo de migração. A partir do momento que o professor assinar o termo de migração, ele oficialmente passa a ser um professor de 30 horas, ok? Esse é o primeiro ponto. E aí fica certinho em consonância com a lei. 20 horas em sala de aula e 10 horas em casa para planejamento de aulas, provas e trabalhos para os alunos, ok? 20 horas em sala, 10 horas de planejamento. Outro ponto, tá? A migração vai ser preferencial na escola de lotação. Então, em primeiro lugar, tendo tempos à disposição, carências reais, o professor deverá migrar e a maior parte dos seus tempos tem que estar estabelecidos na escola de lotação, ou seja, a escola da qual ele pertence, está lotado. Se sobrar tempos para complementar, por exemplo, ele tem 16 tempos na escola dele, não tem mais como passar os tempos para ele pode pegar 4 tempos em outra escola. Ok, gente? Mas primeiro, tá? A prioridade é da escola de lotação.
certo? Como eu já falei, 2001 será um período experimental, onde o professor terá uma GLP fixa, de acordo com o tempo de horas. Ou seja, vai ser uma GLP que ele vai complementar. São 12 tempos, não são? O professor que quiser migrar, ele vai ter que pegar mais 8 tempos em caráter de GLP, mas é uma GLP fixa, estável, onde ele vai assinar como se fosse um contrato, né, uma espécie de contrato, com direitos e deveres, e ele não vai poder largar essa GLP de qualquer jeito não, porque se ele largar sem uma boa justificativa, ele está fora do processo seletivo. Ficou claro? Tá? Então 2021 será experimental e só em 2022 que vai ter a oficialização do ato administrativo com o professor se tornando de fato e de direito um professor de 30 horas, ok? Outra coisa, não sei se vocês vão gostar muito disso, que eu analisei também na minuta do projeto de lei, tá? O professor vai ser obrigado a distribuir os horários em 4 dias da semana. Então, as 20 horas, nem que em 2 dias ele tenha que trabalhar 6 horas, 6 tempos, melhor dizendo, tá? 6 tempos, 6 tempos. Ele vai ter que completar, 4 tempos num dia e 4 tempos no outro. Ele não pode trabalhar em 3 ou 2 dias, ele não pode verticalizar os horários. Eu não sei se na prática isso vai acontecer de fato. Eu desconfio que no fundo, pelo menos em 3 dias vai dar para o professor trabalhar. Esse é o meu desconfiômetro. Não acreditem nisso, porque oficialmente o professor vai ter que trabalhar 4 dias. Claro que ele não vai trabalhar 6 tempos todos os dias, mas vai ter que completar, né? Ou seja, cumprir com os 20 tempos, ou seja, com as 20 horas aulas distribuídas em 4 dias. Né? Até porque é diferente de GLP. Embora seja uma GLP fixa, ela faz parte de um processo seletivo que tem uma natureza específica. Então, ali você vai ser obrigado, como é obrigado, salvo em casos excepcionalíssimos, você é obrigado a trabalhar 2 dias. Nem que você tenha que trabalhar 10 horas aula num dia e 2 horas aula no outro dia, mas você tem que cumprir 12 tempos em 2 dias, não é assim? Só em casos excepcionais, casos em que você justifique casos de saúde, porque você mora muito longe, às vezes acontece isso, mas são exceções à regra. A regra é que você tem que trabalhar 2 dias, cumprir 12 horas aula em 2 dias, não é assim? Se você migrar, você vai ter que cumprir 20 horas aula, porque o professor de 16 cumpre 12 em sala. O professor de 30 cumpre 20. Tu vai ter que cumprir esses 20 tempos, ou seja, essas 20 horas aula, distribuídas em 4 dias. Ok? Beleza. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que se eu não falasse isso, muitos professores que estão nessa situação viriam aqui nos comentários perguntar. Professor que tem 2 matrículas de 16 horas. Ele tem 2 matrículas de 16 horas. Ele pode migrar nas 2? Né? São 2 matrículas em colégios diferentes ou até mesmo em municípios diferentes. Em alguns casos, né, até em regionais diferentes. Ele pode migrar nas 2? Não. Tirei a cocada da boca, mas em consonância com a minuta da PL. Tá? Segundo essa minuta que eu li, o professor, tá, ele só poderá migrar em uma matrícula. Se ele tiver 2 matrículas de 16 horas, ele só poderá migrar em uma. Ok? E aí a gente pode chegar à conclusão do seguinte, vamos usar um pouco da inteligência. Se o professor só pode migrar em uma matrícula de 16 horas para 30, na outra ele não pode, então o professor que já tem 2 matrículas, uma de 30 e uma de 16, ele não poderá participar do processo de migração. Essa foi a conclusão que eu cheguei em consonância com a isonomia, ou seja, com a paridade entre servidores. Porque se um servidor que já é de 30 horas e 16, se ele puder migrar na de 16, isso está ferindo a isonomia. Ou seja, ele vai ser privilegiado. Se o professor que tem 2 matrículas de 16 só pode migrar em uma, aquele que já está em uma de 30 e outra de 16 não poderá participar da migração. Não está de maneira taxativa no projeto de lei, né, na minuta, mas eu cheguei a essa conclusão. Já que é o professor que originalmente tem 2 matrículas de 16 horas, só lhe é dada a permissão de migrar em uma, aquele que já é 30 e 16 não pode migrar na de 16 que sobrou. Ele vai ter que continuar com 30 e 16. Aquele que é 16 e 16 é que poderá migrar
numa das duas matrículas, a sua escolha para 30 horas. Ok, gente? Esse é outro ponto. O professor que tem lacuna de horário, obviamente não poderá participar da migração. Tipo, o professor que só conseguiu cumprir 8 tempos. Não deu para preencher. Ele é professor que sobra. É novo na escola, precisou mudar de município, ele chega lá, isso acontece com muitos colegas. Ele tem que cumprir os 12 tempos, ele não consegue sequer preencher os 12 tempos. Tem até um amigo muito próximo que aconteceu isso, né? Aí teve que cumprir 8 tempos numa escola e na outra escola teve que fazer trabalhos burocráticos, ficar lá montando diploma, histórico, fazendo trabalhos manuais, ajudando a rodar prova, né? Imprimir prova, né? Rodar prova é coisa antiga. Mas ele fica lá fazendo trabalhos burocráticos, ajudando a direção, a coordenação pedagógica e tal, para cumprir as outras 4 horas, ou seja, os 4 tempos. Esse professor que está nessa situação, ele não pode participar do processo de migração porque ele sequer consegue ter 12 tempos. Se ele tiver 8, 10, 6, se ele tiver com lacuna para completar os horários, ele é proibido de participar do processo de migração. Até segunda ordem. Vamos ver se isso vai ser corrigido quando o projeto de lei de fato sair com a sua numeração, ok? O processo seletivo em 2021, ele vai ser um processo seletivo que vai ocorrer nas coordenadorias. Não vai ser um processo seletivo de natureza estadual, contemplando todos os municípios ou todas as coordenadorias. Cada coordenadoria terá o seu próprio processo seletivo, por uma questão também óbvia de bom senso. É claro, professor que quer dinheiro, por exemplo, ele dá aula em Volta Redonda como eu, se eu quiser dar aula em Cordeiro, eu vou dar. Qual o problema? Se eu tenho condições para ir até lá, por que não? Não é isso? De repente, eu quero dar aula em Macaé. Eu tenho como ir para Macaé e ficar 2 dias lá para pegar GLP lá? Não tem problema nenhum. Tem professor que faz isso, dá aula em Itaperuna e em Itaguaí, dá aula em Resende, em Campos dos Goytacazes, dá aula em Petrópolis e em Paraty. Isso acontece, é um direito do professor, contanto que ele consiga ter condições de trabalho, que ele consiga se deslocar em tempo hábil e que não também prejudica a sua saúde, o que é inevitável na maioria dos casos. Mas, pelo bom senso, o professor trabalhar em Barra Mansa 2 dias e depois ir trabalhar em Teresópolis não tem sentido, né? Então, valendo pelo bom senso, os processos seletivos serão dentro das coordenadorias. Não dá para o cara participar do processo seletivo estadual e pela pontuação que ele conquistar, o cara mora em Angra dos Reis, surgiu uma vaga, o cara é professor de história, que nem eu. Surgiu uma vaga em Niterói. Não pode. Então vai ser dentro da coordenadoria, de acordo com a minuta do projeto de lei. Dentro da coordenadoria, ok? Que ele vai participar do processo seletivo. E aí ele vai concorrer em todos os municípios da coordenadoria. Levando em consideração que parece que vai ter isso, informação em paralelo, tá? Não está dentro da PL, Passarinho contou, que parece que vai ter 2 listas dentro da coordenadoria. A lista da coordenadoria e a lista do município. Tá? E aí primeiro ele vai ver se resolve o problema na escola dele. Então vão ser 3 listas na verdade, né? Na minha opinião vai ter uma lista no colégio. Se ele não conseguir entrar na do colégio, ele poderá participar, né? Poderá ficar esperando, né? Pela classificação. A lista municipal, ou seja, do município dele. E por fim a lista da coordenadoria. Por exemplo, o cara dá aula aqui em Volta Redonda, surge uma vaga de professor de história em Itatiaia. Ninguém mais, na lista da coordenadoria, ele é o próximo. Ele não conseguiu nada em Volta Redonda. Ele pode ir para Itatiaia e pegar a vaga dele, porque supostamente ninguém de Itatiaia quis, ou quem, no caso, se interessou já pegou. Então ele vai para Itatiaia, até porque razoavelmente não é tão perto. Quer dizer, não é um lugar tão distante. Tá? Não é perto, mas razoavelmente dá para chegar lá mais ou menos em 1 hora de carro. Ok? Beleza. Então as listas do processo seletivo serão feitas pelas coordenadorias. E eu desconfio que sejam 3 listas. Uma na escola, uma no município em que trabalha, está lotado, e uma na coordenadoria, podendo concorrer em todos os municípios contemplados por ela. Ok?
Bem, vai ser uma requisição para o processo administrativo. Essa requisição já será feita agora, em 2020, até o final do ano. Tá? Durante o segundo semestre, já as inscrições serão abertas, já no segundo semestre. Então, esse primeiro processo de análise, que vai ser uma requisição para o processo administrativo. Portanto, a migração será facultativa, ou seja, de livre arbítrio. Ninguém vai ser obrigado a migrar. Mas quem desejar migrar vai entrar com um processo administrativo, ou seja, vai elaborar uma requisição, deve ser uma requisição padrão, e essa requisição dará origem a um processo administrativo para se apresentar solícito a participar do processo de migração. Mas nesse primeiro momento, uma requisição, e só lá no final de 2021 que ele vai assinar o termo de migração, que vai ser um ato oficial administrativo. Por enquanto é apenas uma requisição para ver se a coordenadoria aprova ou não a solicitação dele de participar do processo seletivo que vai se desenvolver por todo o ano de 2021. Ok? Outro ponto importante. Quem está em estágio probatório, tá? Cumprido até 30 de junho de 2020, pode participar. Quem ainda estiver em estágio probatório, não pode mais. Pô, meu estágio probatório vai até dezembro. Não pode. Vai até dezembro agora de 2020, não pode. Segundo o projeto de lei, até segunda ordem, não sei se vão modificar, segundo o projeto de lei, só podem participar da migração de 16 para 30 horas professores que se tornaram oficialmente desprovidos do estágio probatório a partir de 1º de julho de 2020. Ou seja, quem estava em estágio probatório até 30 de junho de 2020 pode participar do processo de migração. Quem permaneceu no estágio probatório depois, não pode. Então, se você está, nesse momento, final de julho de 2020, em estágio probatório, infelizmente, você não poderá participar da migração de 16 para 30 horas. Ok? Outro ponto importante, né? O processo seletivo ele não será uma prova, como muitos imaginavam. O processo seletivo será uma análise de trabalho por todo o ano de 2021, onde quem quiser migrar vai dar entrada à requisição e, uma vez sendo aprovado, tá, por um processo seletivo de pontuação, ele vai depois ter direito a solicitar GLPs fixas. E a GLP vai ser para completar. O professor que é de 16 horas trabalha 12 em sala. Para ele migrar para 30 horas, ele não vai trabalhar 20, então ele vai ter que pegar 8 GLPs fixas. Repito, GLP que ele vai assinar um termo de que não vai abandonar essa GLP salvo em condições extremas, certo? Que vão estar taxativamente colocadas nesse termo. E o processo vai ser de pontuação, tá? Preste atenção. Regência na rede. Cada ano vale 3 pontos. Parece que existe um limite de 10 anos. Tá? Parece. 7, 8, 9 ou 10 anos. Eu acho que é 10 anos. Tá? Por exemplo, se o cara trabalhou 20 anos, ele vai ter a mesma pontuação do cara que trabalhou 10. Ok? Dentro da rede. 3 pontos por ano trabalhado dentro da rede estadual. Que vai ser automaticamente comprovado pelo histórico dele de trabalho desde que ele foi nomeado. Ok? Professor ganha 1 ponto por ano trabalhado na rede estranha à rede estadual. O que isso quer dizer? 1 ponto para a regência feita fora da rede estadual, mas que não tenha sido concomitante ao trabalho na rede estadual, porque o que está contando é ano de trabalho. Então, se você trabalha na rede estadual e também numa escola particular, aí não vale, porque você está concomitantemente trabalhando nas 2 redes, a estadual e a privada. Vale para o professor que antes de entrar na rede estadual trabalhou 4 ou 5 anos na rede privada ou trabalhou em outra rede pública que não o estado do Rio de Janeiro, numa prefeitura ou em outro estado do país. Se ele trabalhou fora em período não concomitante ao período em que ele é professor do estado do Rio, ele ganha 1 ponto por ano de regência. E os anos na rede estadual do Rio são 3 pontos por ano. Ok? Beleza. E no que concerne
a formação, né, do indivíduo, ou seja, a qualificação, o doutorado valerá 4 pontos, o mestrado valerá 3 pontos e a especialização valerá 2 pontos. Não sei se vai poder ter acúmulo. Acredito que doutorado, mestrado e especialização, ou seja, pós-graduações diferentes, né, são pós-graduações de naturezas distintas, talvez elas possam somar. Eu só não sei se pode somar assim. O cara que fez 2 doutorados, 2 mestrados, 2 especializações, eu não sei se vai ser permitido. Mas eu imagino que doutorado, mestrado e especialização juntos vai poder. Imagino, não tenho certeza. Ok? Outro ponto. Terá uma comissão avaliadora durante o ano de 2021 para avaliar o seu trabalho, para ver se você pode sim migrar no final de 2021 de 16 para 30 horas ou não. Não sei como é que essa comissão avaliadora vai desenvolver o trabalho. Se eu tiver informações exclusivas sobre isso, eu vou apurar e tendo, eu passo para vocês num vídeo novo. Ok? Durante 2021, como eu já falei, vai ser uma GLP fixa. O professor de 16 horas que quiser migrar para 30, ele trabalha 12 em sala, vai ter que trabalhar 20. Então vai ser 12 que ele já tem originalmente na matrícula e vai ter que pegar 8 GLPs em natureza fixa. Ou seja, ele não poderá abandonar durante o ano, senão ele estará fora do processo seletivo da migração. Ok? Então já falei, não vai ter prova, vai ser processo seletivo. Uma questão até de bom senso, porque com essa situação que está aí, ter prova, né? E também eu não acho muito correto, não, né? Seria meio injusto também. Tá? Na minha opinião, vocês podem discordar. Outro ponto importante. Vamos lá. Aqui tá ok. O que eu desconfio, gente? O que eu desconfio? Se eles colocam um processo seletivo onde, para pontuar, cada regência vale 3 pontos no estado e 1 ponto fora em momento não concomitante, ok? Em outra rede, ou privada ou outra rede pública, tá? E se o limite é de 10 anos, quer dizer, quem tem mais de 10 anos vai somar os mesmos pontos que quem tem 10 anos de casa, tá? E a diferença de doutorado, mestrado e especialização é uma diferença pequena, de 4, 3, 2 pontos, eu desconfio que eles querem um professor mediano. O que é um professor mediano no que concerne a tempo? Eles querem um professor como eu, por exemplo. Eu tenho pouco mais de 10 anos de estado, tá? Já fiz pós-graduação e tudo. Ele não quer o professor que está em fim de carreira, que já está para aposentar. Eles também não querem um professor muito jovem, que tem pouca pontuação. Não fez pós, ou se fez pós, fez só uma especialização, tem só 4 ou 5 anos de casa. Eles não querem. Eles querem esse professor ali médio, que tem entre 6 e 10, 11 anos de casa, no máximo 12 anos, que tem pelo menos um mestrado ou especialização. Eles querem o professor que está nativo ali no meio termo. Ele não está para se aposentar e nem está no início da carreira no estado. Ele está ali no meio. E eu acredito que a maioria daqueles que vão buscar a migração são esses desse perfil mediano. Nem 20 anos de magistério estadual, nem 5 anos. É a galerinha que está entre 7, 8 e 15 anos de magistério, mais ou menos. É a galerinha que está nesse nível e que tem pós-graduação. Eu acho que é esse perfil que propositadamente o Estado procura, né, que a CEDUC quer. E as informações adicionais para a gente fechar, que são informações minhas, ok? Mesmo depois da migração, por uma questão até de bom senso, a GLP vai continuar. Então a GLP não vai ser abolida. É claro que a oferta vai diminuir demasiadamente. É óbvio, você não tem como fugir. Já que vai ter a migração, vão sobrar pouquíssimas GLPs. Mas não dá para acabar com a GLP, por quê? Porque sempre vai sobrar por um motivo de força maior, por um falecimento repentino, né? Por uma licença tirada em cima da hora, sempre vai sobrar vaga, sempre. Então mesmo com a migração, a GLP vai continuar. Só que a oferta será muito menor. Tá? Outro ponto, concurso até 2022, esquece. Após todo o processo de migração, eles vão ver as lacunas e talvez em 2023 nós tenhamos concurso. Esse concurso vai ser estabelecido em lei orçamentária um ano anterior, que é entregue antes de acabar o mandato do vice, se ele durar até lá, ou do sucessor dele, mas vai estar estabelecido em 2022. Provavelmente, se tiver concurso em 2023, já vai estar estabelecido em lei de 2022. Então, mesmo que mude o governador, provavelmente em 2023 nós vamos ter concurso. Até 2022,
pelo que eu procurei me informar, muito difícil, ok? Outra coisa importante, tá? Disciplinas que têm maior carência nessa migração: física, filosofia e química. São as 3 que vão ter mais vagas, ok? E as 3 que vão ter menos. Infelizmente, a minha história, língua portuguesa, educação física e biologia são as que vão ter menos oferta. Mas todas as disciplinas serão contempladas em maior número ou menor número de vagas, ok? Para a migração. E para a gente fechar o vídeo de vez, o plano de carreira continua, tá? Então a progressão de carreira não vai ser extinta, tá? O professor que migrar para 30 horas vai levar aquilo que ele já conquistou no que concerne ao plano de carreira. Isso significa dizer também que para contar para a aposentadoria, ela vai ser proporcional ao período em que ele trabalhou. Vai ser feita uma média quando ele se aposentar entre o período que ele ganhou por 16 horas e o período que ele ganhou por 30 horas. Mas a progressão de carreira está garantida. Se eu mudar de 16 para 30 horas, eu levo meus triênios, meus quinquênios, eu continuo com o mesmo nível que eu estava quando era professor de 16 horas, tá? Indo para 30 horas, eu mantenho o meu plano de carreira, ou seja, a minha progressão, eu continuo com o meu nível, progredindo e continuo com tudo aquilo, com todas as bonificações que eu conquistei quando eu era professor de 16 horas. É um ato de utilidade pública você compartilhar este vídeo, em especial para professores da Rede Estadual do Rio de Janeiro. Um abraço a todos.